Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tudo posso naquele que me fortalece. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia, uma bênção, com a graça de Deus, nós começamos mais uma manhã, na expectativa de um dia sairmos de casa, ou estando dentro da nossa casa, vermos o céu se abrir, nos encontrarmos com o nosso Salvador e vivermos com Ele para todo sempre. Amigo, você tem se preparado para esse encontro? Está disposto de fato a viver com Deus eternamente? Quando você abre a sua agenda diária, existem mais temas do céu ou temas dessa terra? Se porventura você descobrir que existem mais temas dessa terra, ainda há tempo de fazer uma mudança. É necessário colocarmos mais temas do céu. Tenha certeza, a bênção de Deus estará sobre a nossa vida e estaremos de fato caminhando para a eternidade. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. Hoje nós estamos iniciando o estudo de um novo livro, o livro de Zacarias, um tema fantástico. Tenho certeza que vai enriquecer a nossa caminhada, fortalecer a nossa fé e nos ajudar a cada dia podermos nos aproximar do Senhor. O livro de Zacarias é o livro mais messiânico que nós encontramos entre os profetas menores e vai com certeza fortalecer a nossa fé na pessoa do Messias. Convido você nesse instante a abrir a Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 1, o versículo 1. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ildo, dizendo: O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Como falei para você, o livro de Zacarias é conhecido como sendo o livro mais messiânico entre os profetas menores do Antigo Testamento. Tenho plena certeza de uma verdade. Deus lá do céu olhando para essa terra, embora ele tivesse enviado vários profetas para falar em seu nome, Deus esperava que em Jesus Cristo se daria a plenitude da revelação de Deus. E através de Jesus Cristo, os judeus e o mundo inteiro iria conhecer a vontade do Pai, e o mundo inteiro então agora teria oportunidade de salvação. Aquele que cresce em Jesus Cristo teria a vida eterna, e aquele que rejeitasse a Jesus Cristo já estaria sentenciando a sua morte eterna. Amigo, hoje é o dia que temos em nossas mãos a oportunidade de decidirmos amar ao Senhor, vivermos para o Senhor, entregarmos a nossa vida exclusivamente ao Senhor. O livro de Zacarias leva o nome do seu autor, e o significado do seu nome é O Senhor Lembra, ou O Senhor Tem Lembrado. Zacarias possivelmente deva ter sido um levita ou um sacerdote israelita. Zacarias foi chamado por Deus praticamente com os mesmos objetivos do profeta Ageu. Zacarias tinha nas mãos a responsabilidade de entusiasmar uma geração que estava cabisbaixa, triste, acreditando que não seria possível reconstruir os muros de Jerusalém, nem muito menos reconstruir o templo para o Senhor. O período em que os israelitas estavam vivendo eram períodos de incerteza, de ansiedade, porque a cidade não estava completamente restaurada, reconstruída. Muitas vezes eles construíam e os inimigos vinham e destruíam o que eles tinham construído, e havia uma incerteza no coração. Será se de fato vale a pena reconstruir a cidade? Será se de fato vale a pena estabelecer o santuário do Senhor, porque podemos construir e o inimigo vir e destruir por completo? Mas Deus nesse momento levanta o profeta Zacarias falando: eu estarei com vocês, protegerei vocês, estarei lutando as suas batalhas, vocês precisam andar ao meu lado e me terão sempre na companhia de vocês e se tornarão cada vez mais uma nação poderosa. Zacarias capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz o seguinte: Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. O apelo de Deus diretamente ao seu povo através do profeta Zacarias era um chamado a um reavivamento, era um chamado ao arrependimento, uma confissão de pecados. Eles poderiam nesse momento usufruir do melhor da terra, eles poderiam construir uma nação sólida, mas eles precisavam mudar de vida, de perspectiva. Se no retorno deles do cativeiro babilônico houvesse uma verdadeira entrega a Deus, uma verdadeira conversão, Deus os abençoaria. Eles iriam usufruir nesse período melhores bênçãos do que as gerações passadas. Como nós podemos observar no versículo 7 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, possivelmente o profeta Zacarias tenha dado início no seu ministério
segundo o cálculo do calendário juliano, no dia 15 de fevereiro de 519 a.C. A primeira visão dada por Deus ao profeta Zacarias tinha um objetivo muito especial. Deus queria que o seu povo segurasse uma confiança sólida no Senhor. Eles crescem no que Deus poderia fazer por eles. Embora eles estivessem vivendo períodos de incerteza, essa incerteza deveria ser deixada para trás e crer que em Deus todas as coisas seriam possíveis. Os seus antepassados erraram em confiar em outras nações, acreditando que os babilônicos e os assírios seriam muito fortes e poderiam protegê-los. Mas nesse retorno, Deus queria que eles passassem a confiar no poder de Deus exclusivamente no Senhor. Se eles se voltassem para Deus, Deus manteria sua aliança firmada com o seu povo e cada vez mais a nação de Israel seria estabelecida na terra de Canaã. Todas as nações que se levantassem contra o povo de Deus, Deus lutaria a batalha do seu povo. Eles não iriam poder conter o poder de Deus. Deus eliminaria todos os inimigos. Só era necessário que ele se mantivesse seguro, crendo no poder do Senhor. Como nós podemos observar no versículo 8 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o profeta Zacarias tem uma visão no período da noite e ele sonha com cavalos vermelhos que estão percorrendo a terra. Aqui, nessa primeira visão, não temos como entender do porquê dos cavalos vermelhos, a respeito da sua cor, mas uma verdade fica muito clara para nós. Aquele que estava montado nos cavalos era o governante, era um dos assessores do Senhor. Ele percorria a terra e era ele que trazia os relatórios para Deus de tudo aquilo que acontece sobre a face dessa terra. O Deus que nós servimos, os olhos dele estão sobre essa terra. Ele observa todas as coisas e será ele mesmo que levará a juízo todas as obras dos seres humanos, quer sejam boas, quer sejam más. Como nós podemos observar no versículo 11 e no versículo 12 do capítulo 1 do livro de Zacarias, Deus iria impedir que as outras nações que estavam ao redor do povo de Deus se levantassem contra o seu povo. Deus daria descanso para os israelitas. Eles já tinham passado pela disciplina, eles já tinham passado pelo vale da sombra da morte. Deus agora queria que o seu povo tivesse tempo suficiente, fôlego, para que eles se restabelecessem, para que eles buscassem a Deus, se entregassem nas mãos do Senhor e pudessem compreender que Deus é Deus, que Ele é soberano, que somente Ele luta as batalhas do seu povo e concede a vitória ao seu povo. Se cada vez mais eles se aproximassem do Senhor, Deus os abençoaria, Deus os daria força e esse povo continuaria representando o nome do Senhor. Havia uma incerteza no coração dos israelitas. Será se Deus irá nos aceitar? Será se de fato fomos perdoados diante dos pecados que nós cometemos? Será se Deus ainda vai manter a aliança conosco? E essa primeira visão era uma visão dada por Deus ao profeta Zacarias para que ficasse bem claro ao seu povo que Deus estaria ao lado deles e eles venceriam se mantivessem ao lado do Senhor. Era uma profecia extremamente condicional. Quando nós fazemos uma leitura do versículo 16 do capítulo 1 que nós estamos estudando nessa manhã, podemos observar que uma boa parte dessa profecia se cumpriu. O templo foi reconstruído, a cidade de Jerusalém foi reconstruída, mas as bênçãos de prosperidade que Deus queria dar sobre o seu povo, para que cada vez mais eles ampliassem os limites geográficos e cada vez mais eles se tornassem uma nação rica e poderosa, essa segunda parte não se cumpriu, porque espiritualmente o povo de Deus não se tornou eficiente em amar a Deus, em buscar ao Senhor, em viver uma religião autêntica ao lado do seu Deus. Querido amigo, nessa manhã, ao estudarmos o primeiro capítulo do livro de Zacarias, a primeira lição que nós precisamos guardar no nosso coração está inserida nesse capítulo. Quando nos deparamos com os nossos pecados, nós precisamos correr para o Senhor. É a Ele que temos que abrir o nosso coração, temos que confessar as nossas falhas, viver uma vida de arrependimento e tenha certeza, a bênção de Deus irá continuar sobre a nossa vida como se nada tivesse acontecido. O nosso Deus é um Pai de amor, Ele disciplina os seus filhos, mas Ele nunca deixa de amar os seus filhos.
Ele quer salvar os seus filhos, Ele quer que os seus filhos vivam integridade diante dele. O mesmo ideal que Ele tem para si, Ele sonha para os seus filhos. Deus nunca irá desamparar os seus filhos. Essa mensagem era a mensagem de Deus através do profeta Zacarias para o seu povo no ano 519. Independente dos erros que nós possamos ter cometido na vida, se hoje nós nos voltarmos para o Senhor, abrirmos o nosso coração e nos colocarmos ao lado do Senhor, tenha certeza que os céus estará com as suas portas abertas para nos abraçar, para nos receber, nos oferecer o perdão e nós iremos continuar como sendo filhos do Senhor. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de vivermos exclusivamente para Ti. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.